bíblica e uma oração. Acompanhe comigo João capítulo 5, versículo 7 em diante, diz a Bíblia: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, quando tenho de entrar. Outro enfermo chega antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, levantou e começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e nesse dia você não tem permissão de carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo homem que me curou disse: pegue o seu leito e ande. E perguntaram-lhe: quem é esse homem que disse: pegue o seu leito e ande? Aquele que havia sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem que se retirou disse aos judeus que tinha sido Jesus que havia curado. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Esse texto tem sido usado por muita gente de maneira muito errada para dizer: tá vendo? Jesus trabalhava no sábado, Deus trabalha no sábado. Então, enquanto estivermos nessa terra, nós vamos trabalhar, nosso descanso é lá no céu. Vamos a algumas considerações. Primeira consideração: Jesus fez sete curas no sábado, 7 milagres, e esse é um deles. Esse milagre me chama muito a atenção. Esse homem estava à beira do tanque de Betesda, que pela tradição popular, pela cultura popular, eles pensavam que cada vez que as águas eram agitadas, um anjo passava por ali. E o primeiro que caísse na água era curado. Então havia um misticismo por trás daquilo. E quando Jesus veio no sábado, disse aquele homem: pega o teu leito e anda, você está curado. O sábado e a cura se encontraram para curar daquele homem, primeiro, o misticismo. Tem tanta gente por aí que pensa que pode fazer qualquer coisa e não a vontade de Deus e vai dar certo. É misticismo. Tem gente que pensa que pode trabalhar de sábado a sábado, e eu estou aqui trabalhando no sábado, mas a minha cabeça está em Deus. Mas eu estou trabalhando no sábado. Misticismo. Misticismo. O sábado existe para curar o misticismo e colocar a realidade espiritual de um Deus que ama e protege. Segunda coisa que nós entendemos: aquele homem estava carregando o leito. E alguém vai dizer: mas espera aí, o sábado não é um dia para eu largar os meus fardos e não carregar? Mas leia com atenção. O fardo que aquele homem carregava eram os pecados que ele havia cometido e era a situação que ele vivia. Na hora que ele se levanta e recupera a saúde, não é mais o leito que é o fardo. Ele está livre do fardo do pecado que ele havia cometido e também da situação que ele vivia. Note que em Mateus 11, Jesus diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus oferece no sábado para trocarmos o fardo dele pelo nosso fardo. E essa história representa bem isso. Jesus disse: pega o teu leito, ou seja, a minha ordem vai ser o meu fardo para você. E eu vou pegar o teu fardo, que é você não poder andar, viver com a culpa. E ele então foi curado. Mudaram, trocaram os fardos. E a última lição desse texto, que quando Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, se cumpre muito o que Mateus 12 diz: é lícito fazer o bem aos sábados. Qual é o trabalho de Deus? Fazer o bem, restaurar a saúde. A Bíblia diz assim que o Filho de Deus se manifestou em 1 João 3
para destruir as obras do diabo. Então, o trabalho de Deus é destruir as obras do diabo. E como é que nós fazemos isso? Quando nós ensinamos a Bíblia, quando nós oramos com as pessoas, quando nós liberamos o poder de Jesus sobre a vida das pessoas, quando nós ajudamos as pessoas, reerguemos as pessoas, representamos a Cristo. Então, nós estamos fazendo o trabalho de Jesus. Jesus não estava falando de trabalho remunerado, não estava falando de trabalho laboral comum, não estava falando de trabalho lucrativo, ele estava falando de trabalho redentivo. Meu Pai trabalha até agora. Olha a bênção que é o sábado. Eu digo para você que Deus escolheu você para guardar o sábado. Sabe por quê? Primeiro, para tirar todo o misticismo da sua vida e da sua família. Você guarda o sábado, é literal, um Deus literal. Segundo, para trocar o fardo de Jesus com você. E o dele é mais leve. Terceiro, para lembrar você que se o Pai trabalha, se Jesus trabalha, nós também temos que trabalhar na obra do Senhor no sábado. Que o Senhor te abençoe. Eu quero terminar com uma oração. Senhor Jesus, abençoe a vida poderosamente de cada um desses líderes, que são líderes extraordinários, e que esta palavra possa alcançar o coração de cada um desses líderes e possa ir mais longe, para que possamos entender o real propósito do sábado e também entendermos que o sábado é um dia de alívio e segurança e de restauração. Abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e um feliz sábado.